Meu irmão e minha irmã, muito obrigado por estarmos mais um dia unidos ao redor da palavra de Deus, palavra por palavra, aprendendo juntos como a grande família do Senhor, aquilo que a sua palavra tem a nos dizer, a nos ensinar. Hoje, dia de São Boaventura, grande bispo da Ordem dos Menores, doutor da Igreja. Ele é muito estudioso, ensinou muito à Santa Ordem e ensina também a nós. Nós que estamos aqui no nosso canal, nas mídias sociais, queremos rezar o capítulo 12 de Mateus, versículos 1 a 8. Mateus 12, 1 a 8, começando o terceiro livrinho do Evangelho de Mateus, e se coloca a questão do sábado. Esse texto, ele vai falar sobre o sábado. Mais do que dia da semana, que vem depois da sexta e antes do domingo, o sábado na Bíblia, ele remete a uma tradição muito antiga do povo da Primeira Aliança, em que o sábado, o Shabat, era o dia da memória de que após Deus ter feito tudo, ele repousara. E assim como o Senhor fizera, a humanidade também precisava realizar. Era um dia de descanso, era um dia de reconhecimento, de louvor a Deus, de estar na presença do Criador. Mas, com o passar do tempo e quando chega o tempo de Jesus, essa lei do sábado tinha sido tão massacrada, tão acirrada, tinha se tornado tão intransigente que as pessoas não podiam fazer nada. Então, por várias vezes, os fariseus, de modo muito especial, que eram aquelas pessoas que liam a lei de Moisés ao pé da letra, sem deixar uma vazão para a interpretação, eles diziam que qualquer coisa que se fizesse ofendia a lei. E Jesus vai contra essa dinâmica, porque ele tem bem presente que a lei serve para manter a vida. Aqui nesse episódio do capítulo 12, os discípulos estavam com fome. Eles foram colher algumas espigas de trigo. Eles não estavam trabalhando, eles precisavam matar a fome. Como a gente sabe, de modo muito especial, que a necessidade anula a proibição. Então, esses discípulos, eles não estavam ferindo a lei, pelo contrário, estavam exaltando a lei do Senhor. Mas eles que estão baseados no templo, né, o sistema do templo era mais do que religioso, era comercial, político, social, toda a vida praticamente do povo estava no templo. Então, mais do que culto, do que casa de oração, depois Jesus vai acusar, né, expulsando os vendilhões, ele havia se tornado um comércio. E a religião, quando se torna comércio, ela é perigosa. Por isso que quando eles começam a discutir, Jesus vai lembrá-los lá daquele episódio de Davi, o grande profeta, rei, que ele entra e come o pão que estava lá no templo e que não era permitido, era somente os ministros do culto que podiam. Mas por quê? Porque estava com fome também. Então, diante da necessidade, caem por terra as proibições. E ele vai terminar citando, se eu não estou enganado, o profeta Oséias novamente. Eu quero misericórdia e não sacrifício. A misericórdia que é aquele sentimento que mexe com a gente, que o coração está próximo da miséria, ou que o coração se sente muito pequeno diante da grandeza de Deus. E aí nós vamos lembrar que o melhor jeito de santificar, porque o objetivo do sábado era isso, santificar um dia da semana em louvor total a Deus.
tinha-se 6 dias, o 7º dia, ou como diz o livro do Gênesis, o último dia, o Senhor descansou. Essa era a memória. Então, mais do que proibição, o sábado, falando da Bíblia, e para nós, que a partir da ressurreição de Jesus se tornou o domingo, e repito, não é apenas um dia da semana, mas é uma condição do ser humano, porque tem pessoas que trabalham o domingo, trabalham porque precisam, então eles não podem ficar sem trabalhar, mas que tiram aquele tempo para santificar, para reconhecer, para agradecer, para louvar a Deus. Não adianta a gente vir fazer tudo bonitinho e depois, quando saímos da porta para fora das nossas comunidades, deixar os nossos irmãos perecer. Aquele culto que nós fizemos é muito bonito, mas ele vai ter efeito se o que nós rezamos, celebramos, louvamos, agradecemos, continua da porta para fora. Senão, nós vamos estar caindo num legalismo, né, num legalismo terrível, a lei pela lei, e aí não vai ter valor nenhum. Então, para nós, meus amigos, nós precisamos ir além do lembrar. Quando a gente diz fazer isso em memória de mim, não é só lembrar, é fazer do jeito que ele fez, é atualizar. Nós vamos fazer do jeito que ele fez quando somos solidários, quando agimos com caridade, quando vivenciamos a misericórdia, né? A misericórdia é vivida através das obras, quando experimentamos usar de compaixão, quando cuidamos do dom da vida. Vejam que Deus é o Senhor da vida e nada mais o honra quando nós agimos em prol da vida, cuidando, nutrindo, amparando, fortalecendo, celebrando. Por isso que, nesse texto, ler o dia do Senhor é fazer a leitura a partir da chave da misericórdia. Só quem assume a misericórdia na sua vida consegue entender o Evangelho. Muito obrigado a você que reza comigo diariamente. Obrigado a você que está inscrito aqui no nosso canal, que nos segue nas redes sociais. Fiquem com Deus. Vamos fazer com que realmente tudo ao longo de nossa existência seja para louvar e agradecer ao Deus da vida e defender, proteger, celebrar, nutrir, fortalecer a vida que é dom de Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus.